Um antropólogo e um analista de dados entram num bar. O analista pede o drink mais popular e o antropólogo pede o drink favorito do barman. Você não entendeu a piada, né? Mas eu vou te contar nesse artigo aqui. Eu sou o Gustavo e essa é a série da Traction em que a gente analisa artigos gringos. Eu tô aqui pra mastigar o artigo e dar na sua boca como se fosse um filhote de passarinho. E o artigo de hoje é sobre sense-making. Sense-making nada mais é do que o processo de você encontrar um significado em uma experiência coletiva. É o processo de racionalizar uma coisa que faz parte de um inconsciente coletivo e como essa coisa afeta o nosso comportamento, as nossas emoções e os nossos hábitos. Para entender melhor esse processo, a gente vai falar hoje aqui da Coloplast. A Coloplast é uma empresa dinamarquesa e ela é líder no mercado de soluções para ostomia, urologia, continência e tratamentos de feridas. Eles definem a própria missão como tornar melhor a vida das pessoas com necessidades íntimas de saúde. A Coloplast foi criada em 54 pela Elise Sorensen, que é uma enfermeira que viu a irmã dela se recuperando de uma ostomia. E aí, na época, a única opção era usar uma bolsa de colostomia caseira, que ficava vazando constantemente, e aí por isso ela começou a se isolar socialmente por vergonha de sair de casa. A Elise, então, desenvolveu uma bolsa que tem um anel adesivo para que ela não saísse do lugar e começasse a vazar. E aí surgiu o negócio da Coloplast. Mais de 50 anos depois, a Coloplast é líder de mercado de produtos para cuidados médicos na Europa, e ela foi considerada já a empresa mais focada no paciente do mundo. Mas aí em 2008, a divisão de ostomia, que é a principal divisão da empresa até hoje, estava completamente estagnada, mesmo com investimentos muito grandes em inovação e vendas. Eles tinham feito tudo que está no manual de boas práticas de inovação, que é a cocriação com o usuário, workshop de design thinking, pesquisa com grupo focal, nada disso estava dando certo. Os produtos novos não paravam de sair, mas eles também não davam resultado. Até que eles perceberam que eles não tinham entendido o mercado direito, mesmo com 50 anos liderando. E foi aí que surgiu o primeiro Big Unknown deles, que é como encontrar novos jeitos de crescer. E aí agora a gente vai apresentar para você o processo de 5 passos que eles seguiram para isso. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre as diferenças entre uma ciência exata e as ciências humanas. A gente está acostumado a tratar nossos clientes, pelo menos dentro do mundo do marketing, como um grande conjunto de dados na tela do nosso computador. O problema disso é que as pessoas não podem ser vistas como parte de uma ciência exata. A gente toma atitudes que nem sempre são racionais ou conscientes, e tem coisa que a gente faz e nós mesmos não conseguimos explicar. Mesmo assim, a gente insiste em procurar padrões entre as pessoas e colocá-las em caixinhas. Essa é a abordagem das exatas. Com a quantidade de informação que a gente tem dos nossos consumidores, é normal que a gente acredite que isso está sempre preciso. Mas não, e é muito pior do que isso. Na maioria dos casos, não é nada preciso. E é aí que entram as ciências humanas. Quando você pensa numa ciência social, na antropologia, filosofia, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Óbvio que é o estudo acadêmico, né? A gente enxerga essas áreas das ciências humanas até hoje como sendo muito teóricas. Elas são pouquíssimo práticas no dia a dia, principalmente no dia a dia de uma empresa. Mas isso tem mudado nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, e tem mudado muito rápido. Tem empresas gigantescas de tecnologia, que nem a Samsung, por exemplo, a Microsoft, a IBM, e empresas que não são do mundo da tecnologia, tipo a Adidas, a Lego, a Pfizer, a Procter & Gamble, que estão começando a mesclar as ciências exatas e as humanas cada vez mais. Tem um estudo da própria IBM que mostrou que 80% das empresas do mundo entendem que o ambiente de negócios vai se tornar cada vez mais complexo, mas ao mesmo tempo menos da metade delas está preparada de fato para esse aumento de complexidade. E aí o maior problema nesse gap de complexidade é justamente o não entendimento do comportamento do seu consumidor. Conseguir insights que são de fato úteis sobre o consumidor é o maior desafio para todas essas empresas. A abordagem da antropologia, por exemplo, pode ajudar nesse desafio. Ela examina as raízes do comportamento humano, a interação entre nossa vida enquanto indivíduo e enquanto ser social e a nossa cultura. Ela traz insights que são muito mais profundos e complexos do que só coletar dado por cookie, por exemplo. Esse processo, que é o que a gente chama de sense-making, mostra coisas que são muito sutis e muito inconscientes de vez em quando, que podem ser fundamentais para desenvolver um produto novo, desenvolver a cultura organizacional ou uma estratégia nova. É a abordagem ideal para resolver um Big Unknown que nem o da Coloplast. O sense-making pode ser dividido em 5 passos. E aí o primeiro passo desses é repensar o problema como um fenômeno, ou, em outras palavras, ver do ponto de vista da experiência humana de fato. Você para de olhar para o mercado, ou para o produto, ou para o consumidor da perspectiva da empresa e começa a tentar olhar pela perspectiva do cliente. No caso da Coloplast, eles sabiam muito sobre os hábitos de compra, mas pouquíssimo sobre a vida dos clientes de fato. Como que é ser um paciente colostomizado? Como isso afeta a percepção da própria imagem? Como que afeta o seu dia a dia? Como que é um dia bom na vida de um paciente?
principalmente como que é um dia ruim na vida de um paciente. A Coloplast achava que sabia duas coisas sobre os pacientes. A primeira é que depois de 2 anos de cirurgia, teoricamente eles estavam com tudo sob controle e estavam vivendo a vida deles normalmente. A segunda é que eles deviam focar em melhorar ponto a ponto todas as características de uma bolsa de ostomia, por exemplo. Obviamente tinha alguma coisa errada, senão eles não estavam fazendo uma pesquisa nova. O segundo passo é a coleta de dados. Aqui a gente não está falando só de analytics ou de uma pesquisa tradicional com grupo focal e fazer aquelas entrevistas super engessadas. Esses esquemas de coleta de dado massiva não funcionam para esse tipo de caso. A gente precisa viver a vida junto com os pacientes. E aí é importante chegar nesse estudo sem ter uma hipótese para contestar ou para confirmar. A coleta dos dados, nesse caso, não pode ser enviesada e os dados finais precisam ser crus, pessoais, e eles têm que vir direto dos consumidores. Esse tipo de abordagem acaba com aquela concepção de que os clientes são um grande conjunto de dados, ou estados de necessidade momentânea, ou ocasiões. O seu cliente vive a vida dele o tempo todo. Ele não está vivendo só enquanto ele está cobrando o seu produto. E eles são pessoas que têm necessidades o tempo todo. E aí, voltando para a Coloplast, eles mandaram grupos de cientistas sociais para vários lugares do mundo e eles passaram 2 dias convivendo com os pacientes ostomizados, observando as relações deles com amigos, com família e, o mais importante, eles viram que os pacientes ficavam presos em casa por causa da ansiedade e da vergonha que era causada pela condição deles. Além disso, eles passaram um tempo com enfermeiros que cuidavam dos pacientes ostomizados para tentar entender como elas escolhiam os produtos que eram utilizados para cuidar dos pacientes e quais eram as preocupações dos profissionais na hora de trocar uma bolsa e as orientações que eles passavam para os pacientes. As pesquisas foram entregues à Coloplast na forma de dados completamente crus, que eram organizados em vídeos, diários, fotos e anotações. Pode parecer, falando desse jeito, que é uma pesquisa muito caótica, mas para quem pesquisa na área de humanas, que lida com coleta de dados de pessoas diariamente, não é. São pesquisadores que sabem identificar quais são os temas-chave das pesquisas e como conduzir um experimento que nem esse. No caso da Coloplast, essas questões eram: como uma bolsa de ostomia impacta no dia a dia do paciente? Como um paciente planeja a vida dele? Qual é a rotina do paciente? Quais são as necessidades e os desafios desse paciente? Como os pacientes, médicos e enfermeiros enxergam a qualidade do cuidado? Quais são os processos decisivos na hora de escolher um produto ou um acessório? E, no fim, como que todos esses dados podem ser agrupados? E aí todas essas perguntas têm uma coisa em comum: as coletas de dados e pesquisas tradicionais não conseguem responder nenhuma delas. Tendo os dados em mãos e organizados, fica fácil entrar no terceiro passo desse processo todo, que é a definição de padrões. Terminando a coleta de dados, os pesquisadores tinham mais de 2.000 fotos, centenas de páginas de anotação, os diálogos transcritos e muitas horas de vídeo. Mas isso tudo precisava ser analisado. Para conseguir chegar no cerne de cada uma das questões e poder definir os padrões, é necessário que a gente procure as causas fundamentais de cada um dos comportamentos. Nesse caso, os comportamentos dos pacientes e dos enfermeiros. E aí primeiro vem os fatos que são observáveis, que nem a frequência da troca da bolsa, as inconveniências que estão associadas diretamente a isso, e depois vem os hábitos e práticas que revelam comportamentos e escolhas. E aí no centro de tudo isso vem a causa desses hábitos e práticas. Os insights que a gente consegue com esses hábitos e práticas e as causas deles não são diretamente observáveis, eles têm que ser deduzidos. E é por isso que é importante uma pessoa que saiba estudar as ciências humanas. Pensando nisso, você consegue entrar na intimidade do paciente. Como que é a aceitação inicial de que você é um paciente crônico, por exemplo? Quais são os hábitos e os padrões que tem que mudar dentro da sua casa e fora dela? Como que é a vida sexual de um paciente desses? E a pesquisa mostrou que alguns pacientes se sentem frustrados, outros falaram de vergonha e estranhamento dos parceiros sexuais, por exemplo, e muitos mencionaram um momento aterrorizante, que é você estar num evento muito importante, tipo um casamento ou uma reunião de negócios, e perceber que sua bolsa tá vazando. Aí vem o entendimento de que a vida dos pacientes fora do hospital é radicalmente diferente da vida deles dentro do hospital. E aí, falando desse jeito, parece óbvio, né? Mas até então a Coloplast focava no hospital porque era lá que eles tinham muito controle dos dados. Eles tinham contato direto com os médicos, eles podiam monitorar o paciente 24 horas por dia. Mas aí a gente tem que lembrar que o paciente dentro do hospital tá quase sempre abaixo do peso normal, eles estão deitados o tempo todo, eles têm uma porrada de profissional cuidando deles 24 horas por dia. E aí assim que eles chegam em casa, tudo isso acaba. É um choque. Eles não têm mais assistência, eles têm que viver a vida normal deles de novo. Eles têm cicatrizes, eles têm a pele flácida, eles têm hérnia. Às vezes eles ganham peso além do normal. Nada
nada do que você faz no hospital se aplica à vida cotidiana. E é nesse ponto que a gente não tem controle nenhum dos dados, porque o paciente para de falar com a empresa, por exemplo, ou para de falar com o médico. E aí tem o tão temido vazamento. A Coloplast achava que tinha conseguido sanar esse problema, mas o que acontece é que a hora que os pacientes voltavam para casa, eles simplesmente assumiam que o vazamento era normal. E aí depois de um tempo eles paravam de reclamar. Aquilo era o novo normal deles e eles precisavam moldar a vida deles inteira em torno do vazamento. Depois do primeiro vazamento, os pacientes começam a se tornar cada vez mais reclusos. Depois de 2 anos, a maioria para de reclamar completamente e para de sair de casa. Por isso que a Coloplast achava que depois de 2 anos, a vida dos pacientes estava completamente normal. Mas a verdade é que eles, depois de 2 anos, paravam de ter dados sobre os pacientes e aí eles ficavam completamente no escuro. A partir disso, então, vem o quarto passo, que são os insights estratégicos. Para a Coloplast, o grande trunfo deles era resolver os vazamentos, mas eles descobriram nessa pesquisa que eles não estavam resolvendo nada. Quando eles começaram a analisar os dados com um pouco mais de afinco, surgiu um padrão. Quase todos os profissionais de enfermagem responderam que não existe um produto perfeito, porque não existe paciente perfeito. Não tem um produto certo para todo mundo. E quase todos os pacientes responderam que tiveram problemas para garantir que a bolsa estava completamente encaixada e começavam a tentar soluções caseiras, passar alguma pomada, usar alguma cola que não é feita para passar na pele. Isso machucava ou irritava a pele e piorava cada vez mais o problema. E aí a lição aqui é que assim como uma pessoa pode sofrer com um viés confirmatório, que é você achar que você achou uma solução para alguma coisa, uma empresa inteira também pode. O adesivo da Coloplast funcionava perfeitamente num corpo completamente padrão, que era magro e uniforme, mas a realidade é completamente diferente. Era um problema que ninguém, numa indústria bilionária, tinha pensado. E isso leva ao quinto passo, que é construir o impacto do seu negócio. Um insight, que nem esse dos 4 passos anteriores, é inútil se ele não se traduz numa iniciativa. Você precisa juntar tudo isso e formular uma estratégia que seja factível. A estratégia, no caso da Coloplast, foi a mais direta possível. Eles fizeram uma campanha pedindo para os clientes deles enviarem fotos dos corpos deles de todos os ângulos possíveis para tentar chegar em 4 tipos básicos de corpo. Isso envolve, obviamente, todos os departamentos da empresa. O setor de marketing é o mais óbvio. Ele precisa convencer as pessoas a engajar e transformar isso numa história. O setor de atendimento ao cliente precisa desenvolver um novo sistema de suporte ao cliente. Os setores de manufatura, pesquisa e desenvolvimento precisam criar um produto novo e as técnicas para produzir esse produto. Essa campanha foi um sucesso e a Coloplast passou a crescer muito mais do que a média do mercado na época, depois de vários anos estagnado. E aí a gente tem que pensar que o processo de sense-making e o uso de ciências humanas não é exatamente novo, mas eles têm se tornado mais importante agora do que nunca. Entender a fundo o seu consumidor é essencial por muitos motivos. O primeiro deles é muito literal. O olhar mais humano aproxima a marca do consumidor e faz com que ele se sinta muito mais compreendido por você. Essa proximidade é uma das bases do conceito de flywheel, que é onde os clientes deixam de ser só consumidores e eles começam a ser amigos da marca até chegar num ponto em que eles são promotores da marca. Isso reduz muito os custos de captação de leads novos, já que o próprio consumidor começa a divulgar o seu produto ou serviço por você. Além disso, com o fim dos cookies third party, as informações sobre o comportamento do cliente, que já eram escassas, começam a ficar cada vez mais raras. Entender o consumidor sem precisar fazer um malabarismo atrás de dados acelera muito não só a captação de novos clientes, mas a obtenção de insights que podem te ajudar a alavancar ainda mais o desenvolvimento de um produto melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui e se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. E se você gostou do vídeo, tem outros 2 vídeos que são basicamente sobre o mesmo assunto, eles se complementam muito bem. Eu vou deixar linkado aqui um deles e o outro tá na descrição. E tem no nosso blog alguns artigos também sobre Customer Experience, sobre Flywheel. Eu vou deixar os links todos na descrição aqui.